A partir de 2012, a ANEEL regulamentou a geração distribuída no Brasil. Ou seja, qualquer consumidor pode gerar sua própria energia, desde que respeite a norma vigente, que é a Resolução 687 de 2015. A ANEEL mantém um banco de dados atualizado com as informações sobre as usinas geradoras espalhadas pelo Brasil. Essa apresentação foi elaborada com foco no estado de Minas Gerais, que é protagonista nacional nesse tipo de geração de energia. Hoje no Brasil, há 267 megawatts de potência instalada em usinas de geração distribuída. Isso representa 0,17% de toda a geração de energia do país e equivale a um parque de geração solar de grande porte. Só o estado de Minas Gerais tem 75,6 megawatts, o que representa 28% de toda a geração distribuída nacional. O segundo estado com maior participação na geração distribuída é o Rio Grande do Sul, com 32,6 megawatts, menos que a metade de Minas Gerais. Nesse gráfico de setores, podemos ver que a maior parte da geração distribuída está localizada no sul e sudeste do país. O norte tem 4%, centro-oeste 10%, nordeste 19%, sul 23% e sudeste 46%. A geração distribuída pode ser feita usando 4 fontes de energia: solar fotovoltaica, eólica, térmica e hídrica. O tipo mais comum de geração distribuída é a UFV, a usina solar fotovoltaica. Existem mais de 22.500 usinas solares, nos telhados de casas, prédios e empresas espalhadas por todo o Brasil. Essas usinas representam 72% da geração de energia distribuída. Elas costumam ser micro-usinas, com uma potência média de 8,6 kW, que é suficiente para suprir até 3 casas de médio porte. Por outro lado, as usinas que usam a força d'água, as chamadas centrais geradoras hidroelétricas, têm uma potência média de 1.031 kW, 120 vezes maior do que a usina fotovoltaica média. As usinas térmicas e as eólicas têm valores de potência média de 299 kW e 194 kW, respectivamente. É importante lembrar que a ANEEL determina um limite de potência para as usinas de geração distribuída, 3 MW para centrais hidrelétricas e 5 MW para as demais fontes de energia. Em Minas Gerais existem 47 usinas térmicas de geração distribuída. A maior parte delas utiliza biogás para produzir energia. Normalmente essas usinas estão localizadas em fazendas e têm uma potência média de 127 kW, que é o suficiente para suprir o consumo próprio da fazenda. A outra modalidade de geração térmica é com gás de alto forno, porém em Minas Gerais há apenas uma indústria com esse tipo de geração registrada na ANEEL. As centrais geradoras hidrelétricas, como dito anteriormente, têm um limite de potência de 3 MW. Em Minas Gerais existem 20 usinas desse tipo, sendo que a potência média delas é superior a 1 MW e normalmente são registradas na modalidade de alto consumo remoto, ou seja, geram energia para ser distribuída entre várias unidades consumidoras registradas no mesmo titular. Alguns exemplos de empresas titulares de usinas do tipo são TIM, Magazine Luiza, Leroy Merlin, Lojas Americanas e Drogaria Araújo. Lembrando que esse estudo foi feito com dados públicos da ANEEL. Além dessas centrais geradoras hidrelétricas de alto consumo remoto, há 2 usinas pertencentes a consórcios, na modalidade de geração compartilhada. Dessa forma, é possível produzir energia para consumidores diferentes. Esse estudo foi feito com foco em Minas Gerais, e no estado não há nenhuma usina de geração distribuída eólica, então esse tipo de geração não foi abordado na apresentação. As usinas fotovoltaicas têm um limite de 5 MW, porém a maior usina de Minas Gerais tem 1 MW. Na realidade, a maior parte das usinas tem potências mais baixas. Apenas 11 das 4.753 usinas fotovoltaicas do estado têm potência acima de 100 kW. Lembrando que estamos falando sobre usinas de geração distribuída. A região do norte de Minas tem projetos de grandes parques solares com potência na casa das centenas de megawatts. A operadora de celular Claro tem 4 usinas de geração distribuída para operar na modalidade de alto consumo remoto, totalizando mais de 3 megawatts de potência instalada. Além disso, há uma usina de geração distribuída na modalidade de geração compartilhada em operação. É a chamada fazenda solar. Porém, esses casos são exceções. Em geral, as usinas fotovoltaicas são residenciais de baixa potência. 76,5% das usinas em Minas Gerais são residenciais. Mais de 50% das usinas fotovoltaicas do estado têm entre 2 e 5 kW pico, e 99% das usinas têm potência menor que 60 kW pico.
A seguir, foi feita uma análise do setor de energia fotovoltaica segmentado por regiões do estado de Minas Gerais. Como pode-se ver pela tabela, a região com mais usinas fotovoltaicas é a região metropolitana de Belo Horizonte, seguida pelo Triângulo Mineiro. Esse quantitativo por região, sem nenhum indicador, não possibilita muitas análises. Então, foram propostos dois indicadores, o número de usinas por habitante e o número de usinas por PIB. Os números finais são de quantidade de usinas a cada 10 mil habitantes e a cada 100 mil reais de PIB por região de Minas Gerais. O máximo de usinas por habitante ocorre no Triângulo Mineiro e o mínimo no Jequitinhonha. O máximo de usinas por PIB ocorre no Vale do Rio Doce e o mínimo na região metropolitana de Minas Gerais. Veja agora a tabela com o cálculo para todas as regiões, ordenada do menor para o maior. Observe que no Jequitinhonha há poucas usinas por habitante. Porém, por se tratar de uma região mais pobre, a quantidade de usinas por PIB está na média. No Triângulo Mineiro, há muitas usinas por habitante, porém o valor de usinas por PIB está abaixo da média. Isso ocorre por se tratar de uma região rica com densidade populacional intermediária. Analisando os dados, a conclusão é que há espaço para aumento da quantidade de usinas fotovoltaicas na Zona da Mata, região metropolitana de BH e Campo das Vertentes. Por outro lado, com as outras regiões, comparando com as outras regiões, o Vale do Rio Doce já tem muitas usinas e, portanto, é uma região de expansão mais difícil. Veja que ele está abaixo num dos últimos rankings nas duas tabelas. Seguindo os indicadores, as cidades que merecem destaque para a prospecção de novos negócios são Muriaé, Juiz de Fora, na Zona da Mata, Betim, Contagem e Sete Lagoas, na região metropolitana de BH, e Barbacena e São João del Rei, no Campo das Vertentes. É importante analisar também a quantidade de empresas atuando em cada área e a forma de publicidade que está sendo usada para montar um plano de negócios efetivo. Veja agora o ranking das cidades com mais usinas fotovoltaicas em Minas Gerais. Surpreendentemente, a cidade com mais usinas não é BH, e sim Uberlândia, com 416. Belo Horizonte vem logo depois, com 331, seguido por Montes Claros, Ipatinga, Uberaba, como se pode ver pela tabela ao lado. Em Belo Horizonte, há apenas 16 usinas com potência igual ou superior a 30 kW, ou seja, BH segue a tendência estadual e nacional e tem a maior parte das usinas residenciais de pequeno porte. A porcentagem é 79,5% das usinas desse tipo. Para finalizar, veja agora a distribuição de usinas fotovoltaicas por bairro em Belo Horizonte. O mapa mostra que a distribuição é homogênea. As usinas fotovoltaicas já estão espalhadas por todo lugar em Belo Horizonte e também no estado de Minas Gerais. Eu sou Edgar Soares, engenheiro eletricista formado pela UFMG. Obrigado pela atenção.